Olá, bem-vindos ao Diário Esportivo. Nesta segunda-feira, dia 10 de abril de 2017, estou aqui nas presenças do editor Ângelo Verotti e repórter Anderson Fattori. Tudo bem com vocês? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente. Tudo certo, graças a Deus. Maravilha, então vamos aos destaques do programa de hoje. Palmeiras, São Paulo e Corinthians garantem vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. Santo André empata e fica a 1 ponto da final do Troféu do Interior. Água Santa vence e assume liderança da Série A2. Pânico, Vida Louca, Napoli B e Bin Laden são campeões da Copa Diário. Bom, então vamos começar o programa de hoje falando a respeito da vitória do Palmeiras sobre o Novo Horizontino por 3-0 na sexta-feira, vitória que credenciou o Verdão nas semifinais do Campeonato Paulista. Fattori, você que acompanhou o jogo, Palmeiras não passou nenhum tipo de risco, o Novo Horizontino, que se esperava muito, respeitou bastante o Palmeiras, que está na semifinal. Já falávamos aqui semana passada que o 3-1 lá em Novo Horizonte seria muito complicado de ser revertido aqui em São Paulo, né? E me espantou a postura do Novo Horizontino. Precisando ganhar, ele ficou esperando o Palmeiras, né? Talvez uma tática ali de tentar alguma coisa no segundo tempo, mas o time do Palmeiras é muito forte, é muito superior tecnicamente, né? E tá se soltando cada vez mais a gente tá vendo toque de bola, envolvente, consegue 1-2 ali, o entrosamento aumentando com os jogadores que chegaram este ano, né, em relação ao ano passado. E é muito difícil segurar, mas me espantou que o Novo Horizontino acho que esperou muito, respeitou muito o Palmeiras. Já que tinha que fazer pelo menos 2 gols, acho que eu esperava que o time do interior estivesse ocupando mais o campo de ataque, tentando. Arriscou em contra-ataques esporádicos durante o jogo inteiro. Teve uma boa chance, que foi de um chute longo lá. E o Palmeiras dominou completamente e não teve nenhuma dificuldade para confirmar a vaga. É verdade. E, Angelão, o Palmeiras, agora que aguarda, né, o adversário, que ainda vai ser definido por conta do jogo que vai acontecer na noite desta segunda-feira entre Santos e Ponte Preta, o Palmeiras acredito que é o favorito desse Paulistão, né? Ele é o favorito desse Paulistão, se bem que me surpreendeu muito a postura do São Paulo no sábado. Mostrou que também está com, não é um elenco super qualificado, mas é um elenco que está se entrosando no elenco do São Paulo, tanto que fez 5-0 no Linense, aqui no Morumbi. Eu estou vendo ali os dois como bons, pelo menos nessa fase agora, nessa fase final de Campeonato Paulista, os dois estão mostrando um bom desempenho e coletivo, não é só de alguns jogadores não. Quem está entrando está dando conta do recado, isso aí é importantíssimo para o campeonato que vem agora, vem brasileiro, tem a rolando da Copa do Brasil, o Palmeiras, a Libertadores, então isso aí é essencial, tem que ter um grande elenco de qualidade para ir bem em todas as competições, né, para poder girar bastante esse grupo aí, né. É verdade. E o São Paulo, né, o São Paulo que conseguiu a classificação em cima do Linense de forma incontestável, né, um 5-0, até que o Linense no comecinho parecia que ia dar um pouco mais de trabalho, obrigou ali o Renan Ribeiro a fazer uma grande defesa, mas Fattori, São Paulo despachou o time de Lins. Para mim era um confronto mais equilibrado, digamos assim. A gente já falou isso outras vezes, para mim o Linense deu uma sorte absurda de estar nessas quartas de final, o time é muito fraco, muito limitado. Aconteceu ali de embalar, a confiança foi lá para cima, ganhou 3 jogos seguidos e acabou carimbando essa vaga, mas eu não tinha dúvida nenhuma que o São Paulo... Me surpreendeu até o São Paulo ter uma certa dificuldade no primeiro jogo, né? Não ter feito 2 goleadas. Eu acho que a diferença de elenco e de qualidade técnica de São Paulo e Linense é absurda, assim. Então o São Paulo fez, nem precisou de toda a força que tem, né, do elenco para ganhar fácil do Linense, né? São Paulo no caminho da final, ou você acha que vai ter agora um desafio de verdade pela frente na semifinal, seja quem vier, Angelão? O São Paulo ele pode pegar o Corinthians, momentaneamente eu acho que o São Paulo está melhor, tem um grupo mais qualificado do que o grupo do Corinthians. Isso não quer dizer que vai ganhar um jogo, mas leva uma certa vantagem e deve ser mais ou menos esse cruzamento, né? A não ser que a Ponte Preta passe, aí pode ser que o Corinthians pegue a Ponte Preta. Mas eu acho que dá São Paulo e Corinthians, e o São Paulo tem, com esse grupo que está jogando o que jogou no sábado contra o Linense, Thiago Mendes numa excelente situação, o próprio Gilberto, que é reserva, entrando e resolvendo, mostra que o São Paulo é um pouco mais favorito do que o Corinthians nesse jogo aí, se passar mesmo, se for esse o confronto da semifinal, né? É verdade, e o Corinthians, como o Ângelo citou, que continua sem grandes atuações, mas mais uma vez conseguiu a classificação, venceu o Botafogo por 1-0 neste domingo lá na Arena e conseguiu aí a classificação, Angelão. O Corinthians até que não jogou tão feio como nos últimos jogos, até criou boas situações de gol, mas ainda não é aquele futebol vistoso de encher os olhos, né? Não é um futebol vistoso. O Rodriguinho, ele fez o gol da vitória, mas ele já tinha perdido pelo menos 2 oportunidades e uma delas foi bizonha. Ele na cara do goleiro, ele bateu com a canela.
É duro de assistir, né? É duro de ver isso daí. Isso aí remete a um Corinthians na década de 80, um Corinthians que jogava feio também, que não... Ou o próprio Palmeiras na década de 90, na fase ali com uma fase com o Scolari, que também fazia um futebol ruinzinho, só de resultado. E o Corinthians está conseguiu passar pelo Botafogo, teve mais oportunidades de gol, não dá para se falar que não, entendeu? Mas eu acho que diante de um adversário mais qualificado, o Corinthians pode apresentar dificuldade, entendeu? Apesar que nos clássicos também tem outra coisa. Nos clássicos, normalmente, o Corinthians tem crescido e foi muito bem no Paulistão mesmo, ganhou pelo menos 3 clássicos, ele ganhou. Mas, do jeito que está jogando nos últimos jogos ali, olha, pegando um Palmeiras ou um São Paulo pela frente, ou até mesmo o Santos, que apesar de estar instável, tem um elenco qualificado, o Corinthians pode se dar mal, eu acho, viu? O Corinthians, que até agora fator, e nos clássicos, pelo menos ele se deu bem, né? Seja quem vier aí pela frente, ou pode até ser Ponte Preta, no caso, você disse, né, Gelão? Pode ser Ponte Preta. Vamos ver como é que vai ser esse Corinthians na semifinal, né? Verdade, acho que os times grandes, eles, quando chegam no clássico, todos eles ganham uma motivação. Tem jogadores de qualidade, nos 4, né? E na Ponte Preta também, nos 5 times que estão ainda na luta aí, tem jogadores de qualidade. E nesses jogos, que esses jogadores precisam aparecer. E o Jô, por exemplo, é um jogador que já rodou, mas nos clássicos ele tem comparecido, tem marcado gols, né? Eu acho que é importante. O Corinthians, claro, eu acho que de todos... pelo menos de São Paulo, Palmeiras e Santos, eu acho que o Santos e Corinthians também estão no nível abaixo de Palmeiras e São Paulo. Mas quando bota ali os dois para jogar, tem torcida, tem vários aspectos emocionais durante o jogo que podem fazer com que qualquer um vença, né? Acho que a frase já é batida, mas clássico é clássico, sempre vai ser assim, né? É verdade. Então, só relembrando, na noite desta segunda-feira, Ponte Preta e Santos, aliás, Santos e Ponte Preta se enfrentam no Pacaembu para definir o 4º e último semifinalista do Campeonato Paulista. E ainda falando de Paulistão, a gente tem aí ainda a disputa do Troféu do Interior. E neste fim de semana, o Santo André visitou o Ituano e, a exemplo da primeira fase, as equipes empataram por 1-1, né, Fattori? Verdade, o Santo André parece que está com uma motivação extra para ganhar esse Troféu Anterior. Tem conseguido fazer bons jogos. É muito difícil jogar com o Ituano lá em Itu. É um time que sabe jogar. O Ituano impôs dificuldade de ganhar do Palmeiras lá, por exemplo, em Itu, durante o Campeonato Paulista. O Santo André conseguiu um bom resultado, estava ganhando o jogo. Não estive lá, né, nós não pudemos acompanhar, mas pelo que ficamos sabendo, tem uma apurada, conversei. O gol de empate do Ituano foi um gol ilegal. O auxiliar, inclusive, havia anulado o gol e o árbitro acabou chamando a responsabilidade e deu, né, o gol de empate, que teria sido marcado com a mão. Foi mais um dos vários erros que o Santo André foram cometidos contra o Santo André durante o Paulistão, que tirou inclusive a chance do time estar numa segunda fase. Mas eu acho que o Santo André está de bom tamanho. 4 pontos, precisa no empate com o São Bento agora no final de semana em casa. Acho que a torcida tem que comparecer e se o Santo André tem plenas condições de conseguir esse empate com o São Bento e ir para a final. É um título, né? Não tem tanto importância, obviamente, não tem nem como comparar com o Paulistão. Mas é um título, né? E aí acho que para o torcedor que ficou saudoso ano passado, ficar sem jogo e tal, acho que é importante o Santo André ir bem e conseguir mais esse título aí do Troféu Interior. É verdade, o Santo André que ainda não definiu se participa ou não da Copa Paulista, mas tem como incentivo a mais, Angelão, a participação na Copa do Brasil, né? O que você pode dizer? Eu acho que isso é o principal, né? Garantir esse título para conseguir a vaga na Copa do Brasil 2018, né? E além de um prêmio de R$360 mil, quer queira que não, nos dias atuais desse futebol brasileiro tão economicamente falido, digamos assim, é um dinheiro que cai bem, né? É um dinheiro que ajuda bastante. Então acho que o Santo André deve ser a final, acho que com o Ituano, acredito eu, deve ser Santo André e Ituano, toda a chance de ser campeão e garantir essa vaga na Copa do Brasil. É verdade, e por falar em economicamente, não falido, mas com bastante dificuldade, o São Bernardo, que agora está num período aí entre o fim do Paulistão, né, que acabou rebaixado, e a Série D, o São Bernardo confirmou aí os empréstimos do Eduardo e do Walterson para o Atlético Goianiense, né, time que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, e tá para fechar o empréstimo do Marcinho ao São Paulo, jogador que o Rogério Ceni elogiou bastante depois do jogo entre São Bernardo e São Paulo aqui no 1º de maio. É importante São Bernardo se livrar dos maiores salários, mas ao mesmo tempo precisa ter um time, no mínimo, ali forte para disputar a Série D, né, Ângelo? Precisa ter um time qualificado para a Série D, mas também depende agora das pretensões da diretoria. Vamos disputar ali para... Apesar que se não garantir o acesso, dependendo, ele nem disputa no outro ano, né? Só acho que são 2 anos que ele fica. Mas é bom também passar esses jogadores para ganhar em bagagem, eu acho legal. Que nem o Marcinho vindo para o São Paulo. É uma bagagem maravilhosa para depois voltar para o São Bernardo mesmo, entendeu? Eu acho que o São Bernardo vai focar agora o Paulistão, voltar para a elite do Paulistão, quer não.
vem um dinheiro bom, uma cota boa também, entendeu? E na Série D do Brasileiro você vai disputar ali, tem clubes bons, mas também o nível não é tão forte. Eu acho que o São Bernardo disputando o Paulistão, que é o principal estadual do Brasil, ele já vai com um time mais qualificado, ele chega com o nível dele já um pouco mais alto do que nos outros estados. Não quer dizer que vai levar, mas que eu acho que então por isso que a diretoria está, algumas peças ali que pode emprestar, está emprestando, entendeu? Entendi. Em contrapartida, o Atlético Goianiense deve emprestar 2 jogadores para o São Bernardo disputar o Campeonato Brasileiro da Série D. O São Bernardo já tem em mãos uma lista ali com alguns nomes e já tem ali alguns aos quais se interessa, mas ainda não fechou o que deve fazer nos próximos dias, assim como a definição do treinador, que é uma coisa muito importante, né, Fattori? Precisa definir o quanto antes esse comandante, mas tem que ser alguém que caiba no orçamento, né? Exatamente, porque o treinador, depende do estilo do treinador que se monta o elenco, né? Se é um treinador que gosta mais de atacar, de jogar pelas pontas, aí você vai trazer jogadores de velocidade. Outros que gostam mais de ter um meio de campo mais consolidado, você vai trazer volantes, enfim. A montagem do elenco depende muito do técnico que você vai trazer. Não adianta você trazer jogadores de velocidade para um técnico que gosta de um meio de campo mais povoado, né? Não batem as pretensões. Então acho que o São Bernardo tem que primeiro definir o treinador. E, por exemplo, uma lista como essa é uma chance do treinador escolher jogadores aos quais que cabem no seu esquema tático, né? Então, acho que o primeiro passo é ele escolher o treinador, depois os jogadores, né? É isso aí. E antes de finalizar o assunto do São Bernardo, até o fim da semana, enquanto não for escolhido o novo treinador, quem deve comandar o time que volta desse período de folga na quarta-feira, quem deve comandar interinamente é o Edson Boaro junto com o Nível, que são integrantes permanentes da comissão técnica, então eles que devem comandar interinamente o São Bernardo, tá certo? E vamos falar um pouquinho também do Campeonato Paulista da Série A2, que teve rodada nesse fim de semana, com um novo líder. O Água Santa venceu o Rio Preto por 4-0 em casa. A Fattori reassumiu a liderança que ele já teve por ali, né? Pegou a liderança do São Caetano. Um jogo incontestável, com direito até a gol de bicicleta, gol do William Batoré ali logo com 1 minuto. Enfim, o Água Santa engoliu o Rio Preto. Fez a lição de casa, né? Pegou um adversário que estava na parte de baixo da tabela e conseguiu impor seu jogo, jogando em casa, enfim. Jogou bem o Água Santa. Acho que o Água Santa está mantendo um padrão. Teve um momento, uma oscilação grande durante essa reta final ali, depois da virada digamos assim, dos 10 jogos ali. Aí agora está numa crescente, acho que isso é importante. Nessa reta final de classificação, a Água Santa acho muito difícil perder essa vaga na semifinal, só um desastre absurdo, né? Mas eu acho que é importante manter um padrão alto neste momento, para chegar nas semifinais bem confiante, que isso é importante, né? Você chegar lá na semifinal, que aí é jogo de decisão e você precisa estar bem, né? O Água Santa que pode definir a classificação agora contra o Barretos, né, Gelão? Quarta-feira no interior, o Netuno pode se garantir aí nessa semifinal da Série A2. Eu acho que é o que vai acontecer mesmo. O Água Santa cresceu na hora certa, está conseguindo manter um padrão de jogo satisfatório. Vai pegar um Barretos que deu uma certa dificuldade para o São Caetano agora aqui na última rodada, mas não tenho dúvida que se o Água Santa está com a mesma motivação que entrou agora no sábado, ganha bem e já se classifica para a fase semifinal. E o mesmo deve acontecer para o São Caetano também, né? Mas a gente comenta na sequência agora. Exatamente, o São Caetano é o assunto da vez. São Caetano que conseguiu ali arrancar um empate do Barretos, né? Saiu atrás no marcador, mas com um gol de cabeça, se não me engano, do Eduardo Luiz, conseguiu chegar ao 1-1 e manter ali pelo menos a segunda colocação. São Caetano que agora tem pela frente, deixa eu ver, a Portuguesa. E é um jogo difícil, mas falando um pouquinho desse jogo contra o Barretos, Angelão, é importante pelo menos somar, porque tá meio embolado ali a parte de cima, né? É importante somar. O São Caetano perdeu uma grande oportunidade de conseguir 3 pontos. É aquela história que a gente fala sempre, o São Caetano em casa ele costuma dar aquela rateada nos momentos mais inoportunos, né? Mas também foi um joguinho, o São Caetano também, assim como o Água Santa, acho que na próxima rodada, claro, vai pegar a Portuguesa, que é um time que está brigando para chegar ali ao G4, mas tem toda a chance de vitória, até porque joga bem quando joga fora de casa o São Caetano, de fazer um bom resultado contra a Portuguesa, até já também praticamente se garantir nas semifinais. Espero só que, é que a gente fala sempre, que na fase semifinal o São Caetano não mostra aquela irregularidade em casa que ele tem mostrado nos últimos campeonatos. Isso aí vai poder pôr tudo a perder novamente. E não se classificando, não chegando a uma final, não subindo, é o adeus do Luiz Carlos Martins, né? Depois de 3 campeonatos batendo na porta, dificilmente ele vai continuar aqui, né? Mas o São Caetano passa para a semifinal. Vamos ver depois como é que vai ser. Sua opinião é similar à do Ângelo, Fattori? Exatamente. A gente tem falado isso há algumas semanas já. O time do São Caetano é um elenco qualificadíssimo para a Série A2. Tem bons nomes, bons jogadores, boas peças de reposição.
E o São Caetano tem ido bem. Tem umas oscilações do Barretos, apesar de estar... o Barretos está numa descendente, mas é um time que lutou pelo G4 desde o começo da competição praticamente. Enfim, tem adversários que são carne de pescoço, que a gente diz, né? São Caetano, ao contrário do Água Santa, que pegou um time que estava lá embaixo, goleou e fez a lição de casa, o Barretos já não é um time tão mal, né? Tecnicamente é um time tão interessante. Então acho que o importante do São Caetano é isso, é enfrentar, mostrar que tá ali, tá brigando e se fortificar agora para essa reta final, que eu digo. Tem que chegar no semifinal com confiança lá em cima, porque não dá para você bobear, né? São 2 jogos aí que você tem que matar, né? É verdade. A sequência do Água Santa, então, é Barretos, Velo Clube e Taubaté, nessas últimas 3 rodadas da primeira fase. E a sequência do São Caetano é Portuguesa, Taubaté e Penapolense, beleza? E falando um pouquinho também do Campeonato Paulista da segunda divisão, né? A 4ª divisão, que começou neste fim de semana aqui para os times do Grande ABC. E com vitória dos 3, né? A gente teve aí o CAD fez 3-2 em cima do Barcelona, jogando no Inamar. O Sport Clube São Bernardo fez 2-0 para cima do Guarulhos, lá em Guarulhos. E o Mauense fez a lição de casa contra o Mantiqueira, venceu por 3-1. Só questão de curiosidade, o CAD, por exemplo, tinha só 2 reservas e o Mauense só com 3. Um campeonato para a segunda divisão começa meio bagunçado, né, Anjo? É bagunçado, as equipes se acertando ainda, né? Pesa também nessa questão a questão financeira, quer não, os clubes do interior estão numa dificuldade financeira. Se os da capital já estão também, feito o Santos está fazendo pagamento, todo mundo. Você imagina no interior que o recurso é mais escasso. Então, os clubes estão se acertando, estão contratando ainda. Há aquela dificuldade de conseguir dinheiro, de conseguir patrocinador. E eu acho que vai ser assim o campeonato inteiro, entendeu? Vai ser os clubes batalhando rodada a rodada para conseguir fazer pagamento, para conseguir tocar para chegar à fase final ou ao final do campeonato, né? Que é uma coisa até lastimável, um interior que foi tão forte nos anos anteriores, uma questão de década, na verdade, né? Mas é bom ver os 3 da região ganhando logo na estreia, mostra que estão fazendo... O trabalho começou aparentemente direitinho, mas é só uma sequência que a gente vai ver o quanto esse trabalho está sendo bem feito ou não, entendeu? Vamos esperar um pouquinho mais para poder opinar melhor sobre esses jogos aí. É verdade, muito cedo então, Fattori, para dizer ainda quem pode ir bem, quem pode ir mal. Você tem uma opinião a respeito de quem está fazendo um planejamento melhor do que o outro? Eu acho que o CAD ele tem um planejamento a longo prazo na base, né? Porque como ele tem as categorias e a gente vê a divulgação do clube de bons resultados desde o Sub-17, Sub-15. Então, assim, talvez o CAD tenha ali um elenco já de anos jogando junto, alguns jogadores que possa ter um entrosamento melhor do que os outros 2. Mas é bom chamar a atenção que essa segunda divisão, por conta da limitação de times, a Série A1, A2 e A3, que a federação diminuiu o número de clubes, os times tradicionais estão caindo para a segunda divisão. Caiu o Paulista esse ano. Esse ano o Paulista, com os resultados de ontem, ele caiu da 3 para a segunda. Então vai ser cada vez mais difícil subir. Então esse ano é fundamental que os times da região façam um bom trabalho, tentem buscar uma vaga na 3, que a partir do ano que vem vai ficar cada vez mais complicado, porque times tradicionais estão caindo de divisão, estão despencando ali para a segundona. Então, por exemplo, o Paulista não tinha um campeão da Copa do Brasil, né? Vai disputar uma segunda, a Bzinha que a gente chama, né? 4ª divisão. Então acho que é importante que os times da região aproveitem essa temporada, façam um bom trabalho e tentem um acesso já para 3 neste ano. Eu sei, a gente sabe que é difícil, que esse é o sonho de qualquer um, mas enfim... É uma oportunidade de ouro, porque a partir de agora vai ficar cada vez mais difícil. É verdade, só 2 vagas dificulta ainda mais. E antes da gente encerrar o programa, falar a respeito da Copa Diário de Futsal, que aconteceram as finais na sexta-feira, né? E tivemos aí os títulos de Bin Laden no veterano, Napoli B na Série Ouro e Pânico Vida Louca na Série A. O Pânico Vida Louca empatou com Dragões Laranjas por 1-1 e Dragões Laranja por 1-1 e venceu nos pênaltis por 3-1. O Napoli B venceu o Napoli A de virada por 2-1 e o Bin Laden fez 4-1 no Texaco Angelão. Copa Diário, mais uma vez, um sucesso. Segunda edição, um grande sucesso, uma grande festa nas finais, torcida fazendo barulho na arquibancada. O Napoli aí tinha uma premiação essa de R$20 mil, né? Que afinal foi o Napoli, o principal contra o Napoli B, né? E o B acabou levando uma premiação de R$20 mil que o patrocinador estava dando para quem levasse o título. Isso aí dá uma motivação legal para a galera. Então foi uma grande festa, o torneio muito bem organizado aqui pela Liga de Futsal Andreense, comando do Rodolfo Guedes. Então a gente só tem a agradecer o trabalho da Liga, o trabalho do Rodolfo e parabenizar as equipes campeãs. Não só as equipes campeãs, mas todos que disputaram o torneio. Foram mais de 80 equipes, foi uma grande festa para o futsal e uma grande festa para o Diário também. O Marrom para o Diário também lhe dá o nome dessa competição, né? E
e ver os campeões aí sendo reconhecidos no final, aí, os grandes campeões. Verdade, uma competição importante, acho que para o cenário esportivo do Grande ABC, para manter o futsal vivo, futsal que movimenta tanta gente, né, Fattori? Exatamente, a gente recebeu o Rodolfo na semana passada aqui para falar sobre isso, e essa Copa Diário, ela tá ganhando cada vez mais repercussão no meio, né? Então, assim, mais times querem participar, você vê uma premiação dessa para um campeonato que está começando na segunda temporada, então assim, as perspectivas são ótimas para o próximo ano, cada vez com mais time, e não só em quantidade, mas em qualidade, né? Porque os times que estão se inscrevendo, eles têm a plena ciência que para conseguir alguma coisa, eles têm que ter um time bom, porque senão não vai conseguir. Você vê o Napoli A, Napoli B, conseguiu dominar a temporada esse ano, então certamente o ano que vem os times vão se reforçar, vão se preparar para tentar superar os Nápoles, digamos assim, né? E assim por diante. Então acho que é importante para o calendário. O futsal é um esporte, como você disse, é muito forte aqui na região, todo mundo bate aquela bolinha, society, futsal. Enfim, acho que é importante para o meio, importante para o jornal também, para a competição, para quem participou. E foi super bacana. Maravilha. Bom, então vamos chegando ao fim do Diário Esportivo desta segunda-feira. Destaques finais, Ângelo Fattori. É o jogo do Santos hoje à noite com a Ponte Preta, né? Santos, time mais qualificado, acho que o Santos deve passar. Deve ter uma semifinais aí só com os 4 grandes de São Paulo. O que engrandece o torneio, mas também deixa aquele desejar por causa dos clubes do interior que sempre tem chegado, o Ituano que chegou ali, tem os clubes incomodados também no ano passado, os clubes incomodando, mas os 4 grandes forças, então deve ser uma grande festa, espero que sem violência essa fase final. Não estou falando que a Ponte Preta não vai estar, mas a chance do Santos passar também é muito grande, entendeu? E eu estou acreditando nesses 4 grandes mesmo na fase semifinal do campeonato. Uma grande festa e vamos ver quem vai ser campeão. Né? Fattori? Torcer para os times da região na Série A2 agora, no meio de semana, conseguir confirmar essa classificação, tirar essa ansiedade, né, de ter que buscar vaga, torcer para o São Caetano e para o Água Santa consiga superar seus adversários e se classificar matematicamente, para ter uma semaninha, os 2 últimas rodadas para planejar o time buscando a semifinal. É isso aí. Bom, então vamos ficando por aqui com a edição com esta edição do Diário Esportivo. Uma boa semana a todos, como ambos disseram, continuem acompanhando então também as nossas edições online, na versão também impressa, com toda a cobertura da Série A2, Campeonato Paulista de Segunda Divisão, Campeonato Paulista da Série A1, enfim, todo o esporte da região aqui com a nossa atenção, tá certo? Uma boa semana a todos. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, né? Pelo Instagram, pode mandar seu e-mail, sua sugestão, tudo mais. Os endereços estão aí espalhados pela tela, tá certo? Uma boa semana a todos, um abraço, valeu!